Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro XPCA11, um dos Fiagros que nesse ano de 2024 mais se desvalorizaram, mas que ao mesmo tempo tem apresentado assim uma boa oportunidade de investimento. Por qual motivo? Não tem nada de errado acontecendo com esse Fiagro, ele não passou por situação de calote, então não tem uma causa específica que justifique a sua desvalorização. Se pegarmos aqui o seu gráfico dos últimos 12 meses, podemos ver que ele saiu aqui da faixa dos R$ 9,50 e atingiu aqui a sua mínima há pouco tempo atrás na faixa dos R$ 8,00. Além disso, podemos ver que seu P sobre VP está de 0,86. Então isso quer dizer que ele está sendo negociado com deságio abaixo do que seria seu preço justo. E o desconto aqui é de 14%. Então é um ativo que, pelo menos na minha visão, tem apresentado sim uma boa oportunidade de investimento. Então vamos aproveitar aqui e analisar esse Fiagro e ver como é que ele está se desempenhando nesses últimos meses, já que seu último relatório gerencial saiu alguns dias atrás. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, beleza? Deixe aí nos comentários se você investe no XPCA11 e se tem aproveitado para poder comprar mais, ou se você parou de investir nele. Então, atualmente, o XPCA11 ele é um Fiagro da XP, ele está custando aqui R$ 8,19, dividend yield anualizada aqui de 16%, P sobre VP já mencionei, ele tem uma boa liquidez média diária de 1,5 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo seria aqui os R$ 9,49, porém seu preço atual está de R$ 8,19, então uma diferença realmente muito grande. Além disso, ele tem um patrimônio aqui de 431 milhões de reais. O último rendimento pago aqui pelo XPCA11 foi correspondente aqui ao mês de junho de 2024, que ele pagou aqui 9 centavos por cada cota. Podemos ver que seus rendimentos vêm caindo, no decorrer do tempo, especialmente aqui por causa da taxa Selic, que veio caindo também no decorrer desses últimos meses, e isso afetou diretamente a receita do ativo. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre ele. Lembrando que esse relatório aqui é correspondente ao mês de junho de 2024, e é um tipo de relatório diferente dos outros. Então a XP fez uma mudança aí no relatório gerencial do XPCA11. Aqui podemos ver alguns pontos interessantes. Primeiramente, o fundo não tem sofrido situação de calote, sendo que outros Fiagros têm passado por isso, Vigia 11, GCRA 11, entre outros ativos têm passado aí por situação de calote. Porém, não é o caso aqui do XPCA 11. Continuando aqui, a gente pode ver como é que o fundo ele pode investir. Então, ele pode investir em CRAs, que é seu principal investimento, em LCA, em cotas de outros Fiagros e também em FITICs agros. Então, essas são as maneiras que o fundo ele pode investir. Com respeito a algumas movimentações do portfólio do Fiagro, ele menciona aqui que durante o mês de junho não houve movimentações no fundo. No entanto, 2 operações seguem em estruturação pelo time da XP. Então, são estruturações CRAs que estão sendo feitas pela própria gestora. São 2 operações. Essa primeira aqui, no valor de 10 milhões de reais, indexados ao índice CDI, mais uma taxa fixa de 5,25%, e essa outra aqui também no valor de 10 milhões de reais, indexados ao índice CDI com uma taxa fixa de 4,60%. Aqui, pessoal, já podemos conferir com respeito ao seu demonstrativo de resultado financeiro. Então, observem só, durante o mês de junho de 2024, o fundo teve o seu regime caixa, um resultado aqui de 4,8 milhões de reais, e no seu regime competência ele teve o valor aqui de 4,3 milhões de reais. Ele recebeu aqui também uma receita, referente à sua renda fixa de R$ 101 mil. As suas despesas somaram o valor aqui de R$ 439 mil, então no final o fundo ele ficou com um regime caixa de resultado líquido de R$ 4.529 mil e um regime competência líquido de R$ 4.052 mil. E o valor que o fundo ele distribuiu em rendimentos para o cotista foi de R$ 4.097 mil. Então, referente aqui ao seu regime caixa, ele conseguiu gerar uma receita maior do que o valor que ele distribuiu em rendimentos. Porém, com respeito ao seu regime competência, foi um valor um pouquinho menor. Então, provavelmente por esse motivo que ele diminuiu um pouquinho aqui em 1 centavo os rendimentos para os seus cotistas. E como ele não menciona nada de resultado acumulado, então provavelmente ele não tem aí nenhum resultado para poder repassar para os seus cotistas. Continuando aqui, pessoal, a gente pode ver como é que estão seus investimentos atualmente, no caso, distribuição, a distribuição dos seus investimentos. Então, seu principal investimento são os CRAs, que ele tem aqui 86% do seu patrimônio investido neles, e ele tem 8% investidos em cotas de FITICs Fiagro. Então, esses são
os seus 2 investimentos. E o restante aqui, 5,4, está disponível em caixa. Um pouquinho mais embaixo aqui a gente pode ver a sua alocação por segmento. No caso, o segmento de atuação dos devedores que pegaram dinheiro emprestado com XPCA 11. Então, a maioria desses devedores tem atuação aqui no ramo de usina de açúcar e etanol, 18,6%. Também de grãos, com 17,1%. E também aqui no segmento de etanol de milho, com 10%. E de cana, com 9,5%. Então, podemos ver que ele é bem diversificado. Apesar de ter algumas exposições maiores, né, um pouco maior, mas não são altas concentrações, né? Como, por exemplo, outros fiagros que tem aí 40%, 45% é apenas um segmento de atuação. Aqui também a gente pode ver com respeito às suas regiões de atuação, no caso a região que esse devedor ele atua. Então podemos ver que a maioria desses devedores tem exposição aqui no estado do Mato Grosso, com quase 32%, também aqui na região de Minas, com 11%, e no Paraná, com 10%. Então essas são as suas principais. Mas podemos ver que ele tem exposições aqui em várias regiões. Então isso é positivo. Com respeito aos indexadores usados no seu CRAs, ele usa aqui 2, o índice CDI e o índice IPCA. Porém a maioria, 90%, é indexado ao índice CDI. E aqui a gente pode ver a sua taxa de aquisição pelas médias aqui, pessoal. É uma maneira da gente conseguir ver se o ativo ele é mais arriscado ou mais seguro. Não é a única maneira de você analisar isso. Tem outros critérios também que você tem que levar em consideração. Porém, aqui pela sua taxa a gente consegue ter uma noção. Então, atualmente, podemos ver que ele tem CRAs indexados ao índice CDI, com uma taxa de aquisição aqui de 4,71%, que é uma taxa considerada moderada, então não é aquela taxa muito arriscada de CDI mais 5% em diante, porém também não é uma taxa considerada mais segura, de CDI mais 3% ou no máximo 4%, então é moderada. Os que está indexado também ao índice IPCA é uma taxa aí de moderada para um pouco mais segura, geralmente mais arriscada aí seria IPCA mais 10% em diante, e relativamente mais seguro seria IPCA mais 7.000%, 8% aproximadamente. Então podemos ver que o XPCA 11 podemos considerar ele um ativo moderado. Não é arriscado, com taxas muito elevadas, porém também não é considerado mais seguro, com taxas menos arriscadas. E aqui por último, pessoal, a gente pode ver todos os CRAs que atualmente ele tem, né? Tanto os CRAs também como as cotas de FITIC Agro, que ele também investe. Um ponto interessante é com respeito aqui ao seu PL, né? É algo que eu sempre procuro mencionar aqui para vocês, questão de exposição os seus devedores. Os que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, que ele tem 6%. O ideal, eu sempre menciono que é de 5% para baixo, né? Uma diversificação bem legal é de 5% para baixo. Então podemos ver que ele não sai muito desse aceitável, já que ele tem aqui de 6% para baixo. Então ele é um fundo diversificado e essa diversificação ela minimiza bastante os eventuais riscos. E aqui pelas taxas, pessoal, dos CRAs que atualmente ele tem, a gente pode ver exatamente que ele é um ativo moderado. Por qual motivo? Ele tem aqui taxas, mais elevadas, por exemplo, o CDI mais 4,80%, que é uma taxa um pouquinho mais elevada, um pouco mais arriscado. A gente pode ver aqui também o CDI mais 5,5%, muito elevado. Podemos notar que também é o CDI mais 5%, porém, ele tem taxas mais seguras. Por exemplo, aqui CDI mais 2,5%, que é muito seguro. CDI mais 3,5% e assim por diante. Então, ele é um fundo que tem ativos, que tem dívidas um pouco mais arriscadas, porém tem dívidas também um pouco mais seguras. Ele é como se fosse o AFHI11 de fundo de papel, que é aquele fundo moderado que geralmente eu menciono aqui nos meus vídeos. Então o XPCA 11 tem quase essa mesma pegada aí dele. Então, de modo geral, pessoal, na minha visão, é uma boa oportunidade de investimento justamente porque ele está sendo negociado muito abaixo do que seria o seu preço justo e não tem nada de errado acontecendo com ele, Aqui a gente pode ver também algumas informações sobre cada um dos seus CRAs. Ele vai falar um pouquinho também aqui sobre esse devedor e menciona aqui também as garantias que foram dadas por esse devedor. Então, como eu havia mencionado, não tem nada de errado acontecendo com ele, não tem sofrido a situação de calote, todos os seus devedores estão em dia com o pagamento das amortizações e também dos juros. É um fiagro que está custando ali aproximadamente R$ 8,00 e está pagando 9 centavos por cada cota. Então está entregando aí uma rentabilidade superior a 1% ao mês, que na minha visão é muito bom. Mas isso não quer dizer que você vai sair investindo aí no XPCA 11 sem estudar ele, analisar, ver qual é o perfil dele, Aqui se trata de dívidas,
ele investe em CRAs, então você tem que analisar bastante e ver se ele se encaixa no seu perfil de investidor. Porém, é um ativo aí bastante interessante que tem apresentado aí bons números no decorrer desse tempo. Deixe aí nos comentários, como eu mencionei, se você investe no XPCA11 ou se acha que essa é uma boa oportunidade de se investir nele. Deixe aí nos comentários sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.